É Deus. Glória a Deus, bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Deus os abençoe e guarde. Sejam bem-vindos. Em nome de Em Jesus, nome de vamos orar. Pai, em Jesus. nome de Jesus Cristo, nós Ah, Deus. carecemos da tua manifestação de amor, de graça sobre as nossas vidas. Somos limitados, somos falhos, temos dúvidas, temos problemas, pensamentos, ó Pai amado, que ocorrem, que passam nas nossas mentes, que nós não sabemos nem de onde que ele vem, de onde que ele brota. Coisas que nós já tínhamos como vencido e parece que não venceu. E às vezes estamos num ambiente de confusão, num ambiente onde nós não estamos entendendo muita coisa. Mas nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor está nos dirigindo, nos guiando. E eu quero agora repreender todo espírito de confusão levantado contra as mentes, seja agora silenciado em nome de Jesus. Vozes confusas que estão sendo liberadas agora para trazer qualquer tipo de embaraço ou de disfunção naquilo que já estava definido. Em nome de Jesus, cessem essas frequências, essas vozes do inferno, e que em nome de Jesus, esses irmãos que possam estar passando por esse tipo de ataque, possam ficar naquilo que tem da parte de Deus, já revelado, já falado, fiquem firmes nisso, que saiam desses ambientes de confusão, em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, nos cobre com o teu sangue e nos ajuda a ir adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, toma muito cuidado com isso, porque às vezes nós levamos um bom tempo para gerarmos algo, e quando nós tomamos a decisão, quando algo está na nossa mão, temos uma trajetória com Deus, onde nós geramos aquilo, e de repente aquele negócio começam a aparecer vozes do nada, para estabelecer o quê? Um ambiente de confusão, onde vai tentar jogar por terra tudo aquilo que você gerou, todas as palavras que você ouviu, tudo que você estudou, tudo que o Espírito Santo falou com você, tudo que está formado já, de repente, duas, três vozes que passam na nossa mente para trazer aquele ambiente de incredulidade, de dúvida, e que aquilo tudo vai ser jogado fora. Então, toma cuidado com isso. Provavelmente a decisão, existem pessoas aqui ou que vão assistir, a decisão que você tomou já, que você já estava definido ou definida para fazer, é isso mesmo. Vá em cima disso, em nome de Jesus. Repreenda essas vozes de medo, de confusão, de incredulidade e faça o que você já tinha recebido da parte de Deus para fazer. Não retroceda, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima na área. Êxodo capítulo 24. Só Moisés. O que é isso? Não sei. Ela vai explicar agora. Então, amado, aqui, disse Deus a Moisés: sobe ao monte tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então, nós vemos aqui o Senhor tratando, em particular, com a vida de um líder espiritual, não é? Agora, hoje, amados, ontem no bate-papo, a gente estava conversando e uma das irmãs falou assim: eu detestava o livro de Juízes, né? Ela não gostava, e agora ela está achando maravilhoso o livro de Juízes. E como a conversa assim foi se estendendo muito, eu achei melhor deixar essa palavra para outro dia. Mas o Senhor estava falando comigo a respeito de todos sermos juízes da nossa própria vida. Então, nós precisamos aprender que existirão coisas que vai ser você e Deus. Você é o Moisés de Deus agora, nessa temporada, porque Cristo nos fez assim. Ele nos fez líderes, ele nos fez sucessores de Jesus Cristo, como foi Josué, sucessor de Moisés. E nós precisamos ter essa identidade bem firmada dentro de nós. Aqui não estamos falando de líderes eclesiásticos, pastores, apóstolos, que são operações do ministério do Espírito Santo dentro da igreja. Eu estou falando do corpo de Cristo que caminha na dependência de Deus, porque a unção que está em nós, ela não é falsa, ela é verdadeira e nos ensinará todas as coisas. Então, precisamos entender que vai chegar uma hora onde havia aqui filhos de sacerdote, havia um sacerdote, que era aquele homem Arão, os seus dois filhos, Nadab e Abiú, havia 70 anciãos, e ele teve que sair da multidão e ir ele para com Deus. Esse chamado de ser profeta diante de Deus e receber aquilo que Deus tem em particular para você, ainda está sobre a minha vida e sobre a sua vida.
Nós precisamos dessa particularidade. Tem o hino lá daquele pessoal, o Morada, o Brunão Morada, e ele trouxe como que chama aquela parte que me fez como Moisés, né, para que ele deixasse aquele lugar onde e Moisés era intermediário. Nós estávamos com medo, não queríamos entrar, estávamos a sobremodo aterrado e trêmulo, como disse Moisés. Mas o Senhor falou: sobe aqui, é só você. Então, não se furte de entrar na presença do seu Pai. Isso não é orgulho, isso não é algo que, então é só os vice-deuses, né? Entre aspas, que podem entrar. Não, nós todos devemos conhecer a voz do nosso Pai. O pastor Alexandre falou isso. O que é Jesus para você? Qual a revelação que você tem de Jesus? Então, quando Cristo se revela, nós temos um discernimento. Sim, obrigada. Então, me tiro o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Muito obrigada, irmã, tinha me faltado essa parte. Então, o Senhor está te chamando, sobe, você, meu Moisés, você é o juiz para esse tempo. E veja que Deus usou a particularidade de cada juiz, cada um deles foram usados, não é? Para que fosse libertador de um povo. Havia mulher, havia homem, havia pessoas de tribos pequenas, insignificantes, havia de tudo ali. E o Senhor, ele colocou o nome deles todos ali, elencou todos. Então, o livro de Atos é um livro da atuação do Espírito Santo naquela época em que os apóstolos de Cristo, aqueles que haviam convivido com Cristo, e depois Paulo, como ele mesmo fala, como um temporão, né? Então, todos tiveram seus nomes ali gravados naquele livro das movimentações do Espírito Santo. O Espírito Santo continua potentemente trabalhando agora. Na igreja dos últimos dias, você pode colocar o seu nome, como no livro de Juízes, um livro de atuação daqueles que se levantaram para ser libertadores. Então, se levante. Não fique transferindo responsabilidade. Assuma aquilo que Deus te chamou. E não tenha isso por autoexaltação, ou soberba, ou arrogância. E agora? E às vezes as pessoas falam: e agora você vai querer ser como Moisés? Eu quero ser como Cristo. Cristo podia ver a Deus. E eu quero ver a Deus. Cristo podia ver o Pai. E eu quero ver o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Esse Jesus, ontem nós estávamos falando bate-papo sobre isso, e é muito importante, mesmo a gente com um certo tempo de caminhada, é muito importante que você tenha o teu Jesus dentro desse ambiente que você precisa. Como que é Jesus? Porque tem o Jesus do coletivo, aquele Jesus que nós estamos aqui pregando, que você ouve em outros lugares, que você até lê na palavra. É um Jesus, às vezes, do coletivo, é um Jesus que parece que está falando com todo mundo. Mas nós precisamos, em determinados momentos da nossa vida, um Jesus, não que sejamos egoístas, mas um Jesus que parece só para nós. Um Jesus que você teve o entendimento exato para aquele momento. É aquele Jesus que você tem certeza que ele é aquilo e você flui nisso. Então, existem momentos, como aquele ladrão que estava sendo ali crucificado com Jesus, ele foi tremendo, por quê? Porque ele conseguiu fazer uma leitura de um Jesus onde praticamente todo mundo não estava vendo nada. As pessoas viam um Jesus fracassado, um Jesus humilhado, um charlatão, um mentiroso, um Jesus que sem poder, que não era filho de Deus, que não podia salvar a si mesmo, porque era o que as pessoas cobravam dele. Porque na verdade as pessoas elas estavam falando: se o que o senhor falou é aquilo mesmo, então faça por você agora. Faça isso acontecer agora. E foi indo. E ele foi ali, então, debaixo daquela atmosfera, aquele peso, embaixo daquela frequência, de toda aquela incredulidade, de toda aquela afronta, de todo aquele movimento contrário ali, a própria presença de Satanás e tudo aquilo acontecendo, ele conseguiu ver Jesus ali. Então, no momento de maior pressão, que nós vamos precisar ver Jesus Cristo. Um particular, aquele Jesus que se revela para nós. Pastor, mas eu estou num turbilhão de coisas. Aquele homem também estava. Ele estava a minutos de ser crucificado. Ele estava já pendurado numa cruz, um monte de gente falando um monte de coisa, um monte de vozes, e ele conseguiu conversar com Jesus naquele momento. Ele conseguiu mandar o outro ficar quieto, o outro ladrão, e ele conseguiu virar para Jesus e falar assim: ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele conseguiu ver um rei aonde todo mundo estava vendo qualquer coisa, mas ele conseguiu ver um rei. Então não precisa achar essa nuance ou essa faceta de Jesus que nós estamos precisando para esse momento. Aquele momento é que ele não precisava de salvação. Ele não precisava de cura,
ele não precisava de livramento da cruz porque não tinha como ser livrado, ele precisava de salvação. E ele vai exatamente naquele ponto. Ele enxerga e fala assim: esse Jesus pode me livrar do inferno. Esse Jesus pode me livrar do tormento eterno. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas como que é um rei se está aqui junto comigo na mesma situação? Como que é um rei se está aqui passando pelo mesmo que eu estou passando? Isso só o Espírito pode revelar. Então nós precisamos entender e falar assim: Espírito Santo, me revela, Jesus, agora eu preciso. Porque às vezes nós começamos a caminhar numa situação onde nós lemos ontem também lá no bate-papo: ah, mas não é o filho de José, não é o irmão de tal, não mora ali, não jogou bola com a gente, não fez. E aí está falando o quê? Ele não pôde fazer muitos milagres, ele não pôde se manifestar, e o profeta ali em casa não teve honra. Então, tomar cuidado, porque com o tempo de caminhada, pode ser que Jesus comece a se tornar comum para você. Jesus pode começar a se tornar comum para mim. Ah, Jesus, eu sei. Não, mas esse Jesus para agora, nesse momento que eu estou passando, ele tem uma vertente disponível no mundo espiritual que eu preciso acessar para ser livrado desse momento. Ele tem algo para você e para mim que nós podemos entrar. Então é desse Jesus que eu estou falando. É aquele Jesus seu, particular. Mas como é que você conseguiu ver que ele era rei? Não sei. Mas eu só sei que ele é rei e que ele falou para mim, ele me prometeu que eu vou estar hoje ainda com ele no paraíso. Então, Jesus, você descobrindo quem ele é nesse momento da tua vida, imediatamente ele vai te fazer uma promessa. E em cima dessa promessa você vai caminhar. Aleluia. Mesmo no caos. Ele não saiu da cruz. Ele morreu do mesmo jeito. Mas ele já morreu com uma promessa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, dentro dessa situação de morte, de desespero, de dor, de fracasso, converse com ele, descubra quem ele é para você agora e saia dessa e fique nessa situação com uma promessa, sabendo onde você vai chegar, sabendo o que vai acontecer. Você vai estar comigo em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. A minha esposa, eu vou falar para você que não tinha, eu falo que ela é indesistível e ela é. Mas se eu falar para você que não tinha os momentos de baixo, né, de dar uma tinha, porque a guerra era muito grande. Mas na grande maioria do tempo ela falava assim: Alexandre, não adianta, eu já sei o que vai acontecer. O nosso casamento vai dar certo, nós vamos ficar juntos e acabou. Foi isso que Jesus falou para mim. É um Jesus dela. Então isso ninguém toca. E de vez em quando dava um peso, porque vai indo, vai o volume da guerra. Mas se você tivesse Jesus para você, que já te deu o seu destino profético, já te deu o endereço de onde você vai chegar, ainda que você tenha uns altos e baixos, mas você sabe que você vai chegar. Você sabe que vai acontecer. Tem hora que você fica absurdado, que nem tinha hora que ela falava assim: eu tô absurdada, eu tô passada, eu tô porque justamente Perplexo. perplexa, mas ela sabia. Ela falava com uma certa frequência, falava assim: não adianta, eu sei o que não vai acontecer. Ah, eu sei onde eu vou chegar. Jesus, tá. E eu falava: ela não sabe nada. Eu falava para ela, falei: você não sabe nada. Vai dizer que você Você sabe. está mais perdida do que sei lá o quê. Você está perdida que nem eu. Você não sabe absolutamente nada. E ainda assim, que na verdade ela sabia. Amém? Então você tem que saber onde você está indo. Ele é bom, não é? Deus é bom. Amém. Aleluia. Aqui, E então, aí, se você. e aqui nós vamos ver, né, que depois Moisés faz os preparativos. O que ele faz? Ele obedece. O Senhor falou para ele assim: olha, então você vai, vem até a mim, você fica aqui comigo, eu vou te falar, né, algumas coisas. Aí no 3, veio, pois, Moisés se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que falou o Senhor, nós faremos. Aí Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, Deus falou com você, trouxe uma orientação, Moisés de Deus. Obedeça. Não é? Não estou falando que é fácil, não estou falando que você vai fazer isso assim, sorrindo. Às vezes não vai fazer chorando e muito, mas o Senhor vai ser fiel. Ele vai aparecer depois na nuvem, ele vai aparecer em glória para terminar aquilo que ele começou. Às vezes nós achamos que Deus é irresponsável. Deus não é irresponsável, ele não é menino. Tendo ele falado, ele vai cumprir. Tendo ele decretado, ele vai fazer acontecer. Amém? Aí depois, Moisés faz o holocausto, tudo, então ele faz os preparativos para a aliança, porque a obediência, amados, ela vai fazer com que Deus se aliancie conosco. É por isso que quando formos falar de festas, você vai ver
aqui nós estaremos falando a respeito da nossa movimentação nas festas do Senhor, são alianças, são mini alianças, mini contratos, pequenos pactos, vamos colocar assim, de vez de mini, são pequenos pactos de obediência e de adoração que vamos fazendo. Então, vamos nos aliançando mais e mais com a cultura dos céus, com o reino dos céus, com o reino de Deus, e a eternidade vai sendo garantida em nossas vidas. E aquilo que é mundano vai saindo, aquilo que é adâmico, carnal, vai saindo da nossa vida e também da nossa linhagem, da nossa descendência. Então, aqui, conforme Moisés foi obedecendo, o Senhor pôde revelar mais e mais para ele. Porque estamos aqui a montar um quebra-cabeça, algo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Na minha vida e a vida do pastor Alexandre. E eu falei para ele, se eu ficar assim, falando para Deus, é um quebra-cabeça, não é, Senhor? Sim, é um quebra-cabeça. E não me movimentar no meio do quebra-cabeça, daquele monte de coisas que eu não estou entendendo patavina do que Deus está falando, não vai acontecer nada. Agora, se eu me movimentar e começar a falar, tá bom, o senhor me deu isso, o senhor me deu isso, agora me ajuda a montar. Ele vai montar. A obediência vai fazer com que o seu painel, o seu destino profético se descortine diante dos teus olhos. E aí vamos caminhar cada vez mais com segurança. Ainda que não estejamos vendo absolutamente nada, podemos confiar na fidelidade daquele que começou a boa obra. Amém? Ele vai levá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Aí depois Moisés, ele faz aliança mosaica no sangue. Então, ele pega o sangue do sacrifício, metade, ele apresenta sobre o altar, né? E depois, a outra metade aspergiu sobre o altar, e depois tomou o livro da aliança e o povo, e colocou aquele sangue sobre aquele povo. Então, ele estava falando, alguém morreu, nós estamos ratificando, confirmando uma aliança, exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e distribuiu entre nós, como aqueles que são pecadores e aceitamos o sangue cada vez que falamos Cristo vivo, tu estás em mim, o sangue vem e nos justifica diante de Deus. E depois, pelo Espírito Eterno, o sangue do Cristo vivo foi oferecido diante do altar do Senhor. Então, todas as coisas estão consumadas pelo Cristo vivo. E nós podemos entrar e desfrutar de quem Deus é para nós. Por isso, não se aparte de ser Moisés na sua geração, nenhum juiz na sua geração. Ao molde de Deus, à maneira de Deus, não o juiz, o legislador e executor da obra de justiça carnal, mas aquela que procede do Senhor, como está escrito lá em Tiago. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, eles viram a Deus, no versículo 11, então, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus, comeram e beberam. Olha que coisa tremenda, comer e beber diante do Senhor. Então, amados, nós achamos que comer e beber não faz parte de uma manifestação de aliança, ela faz parte. Nem a aliança, às vezes a gente fala assim, você comeu com essa pessoa, você bebeu, vocês fizeram algum contrato, e às vezes um jantar de consagração, não é? Com aquela pessoa, ela faz uma aliança, ela ratifica, confirma, faz parte de um contrato com uma pessoa que às vezes estamos aliançados na nossa alma para o mal. Então, observe, comer e beber faz parte de, entre aspas, um ritual, né, de aliança ou uma manifestação da aliança. Vamos colocar melhor essa palavra. Aí depois, aí do 12 ao 18, Moisés e Josué, e depois só Moisés, que é o que nós estávamos falando, a particularidade do relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Aí depois, após 6 dias de espera, em Mateus 17, nosso apóstolo tem chamado a atenção para isso, que Jesus, ele passou pela transfiguração, então ele crê que aí, né, ele voltou para esse lugar onde Deus estava aparecendo ali para Moisés, e o Cristo vivo estava ali se manifestando junto com ele. Mas é uma revelação ou algo assim. Então, eu coloquei aqui só para sabermos do que ele fala, que é o monte aqui, Sinai, e o monte no qual Jesus foi transfigurado. Amém? Aí, o que acontece aqui, amados? Precisamos entender que quando Deus se revela para nós, ele vai trazer uma cultura do reino. Deus não vai se revelar para nós para retificar ou ratificar a cultura da terra. Retificar não, só ratificar. A cultura da terra. Deus não vai vir aqui e falar para a gente, olha, continua fazendo o que você está fazendo que vai dar tudo certo. Não. Deus, ele chega para Moisés e começa a estabelecer, que depois nós vamos ver a respeito da normatização do como que vai ser a mesa, como que vai ser o tabernáculo, os utensílios da mesa, como vão ser os sacerdotes. E ali Deus começa a trazer a cultura do céu e a revelação de quem é Jesus em cada um dos utensílios e da movimentação dele, do que ele quer que Moisés faça.
Então, precisamos entender que quando nós vamos lá para o nosso encontro com Deus, nós vamos ser transfigurados, haverá uma mudança de mentalidade. A glória de Deus vai aparecer. Olha aqui, duas manifestações da glória de Deus: fogo e nuvem. Então, são símbolos teofânicos. O que é uma teofania? É uma aparição do próprio Deus através de um elemento ou através de um anjo, como está lá em Josué, capítulo 6, que vai falar a respeito do anjo do Senhor. Quem é aquele anjo do Senhor? É o próprio Cristo. Então, a gente chama essas manifestações de teofania, o Senhor aparecendo antes da manifestação dele na terra. Mas é o mesmo e poderoso Deus que está se movimentando a favor do homem, para que o homem entre na sua glória e absorva e seja modificado. Então, Deus está falando isso, ó. E a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Deus. E Deus estava fazendo o quê? Enquanto você está manifestando ali, buscando a glória de Deus, as pessoas vão observar de que Deus está modificando você. Então, não tenha, por coisa pequena, o tempo no secreto que você tem com Deus, o seu tempo onde o teu espírito está escondido em Deus, porque a nuvem de glória do Senhor vai se manifestar e as pessoas irão ver. É como o meu esposo estava falando em relação à minha vida. Por conta eu estar diante do monte do Senhor, eu tinha uma manifestação, um fogo consumidor. Às vezes, aos olhos dele, ele olhava para mim e queria até falar: ah, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo. Mas havia um fogo consumidor ao meu redor, que foi quebrando todo o poder daquilo que vinha para trazer incredulidade, ou trazer dúvida, ou trazer uma permanência num lugar onde Deus não queria que ele ficasse. Entende? Então, não se aliás, valorize aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ainda que aparentemente as pessoas estejam com cara de paisagem ao teu redor. Ou como era no começo da nossa caminhada cristã, eu vinha da igreja lá, o Cristo é Vida, eu chegava no gás, bombada com aqueles hinos, eu achava maravilhosos, o caminho de Deus é perfeito. Eu chegava lá em casa, maravilhada com tudo aquilo, era um ambiente de muita glória, não é? E aí eu chegava em casa, contava as coisas para meu esposo, aí ele fazia aquela cara de paisagem. Certo? Ia dormir. Aí depois, conforme foi passando o tempo, ele falou assim para mim: você sabe que aquelas palavras que você falava para mim, quando eu ia dormir, ficava martelando na minha cabeça. Então, então, fique feliz, porque o Espírito Santo não vai perder nenhum materialzinho que você está colocando como semente na cabecinha dos seus filhos, do seu esposo, daqueles que estão ao teu redor. Tem uma glória nisso, amém? E ela falha. Então, se alegre, não fique triste com o processo que você está passando. O Senhor é responsável por cada um de nós, amém? Então, já falamos da nuvem, já falamos os filhos de Israel estavam vendo, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor estão vendo. E que nuvem? A nuvem é teofânica, o fogo também é teofânico. E bora, é isso daí. Agora o pastor Alexandre com o livro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, um pouquinho antes da gente estar fazendo as renúncias aqui, tem algumas definições aqui que o autor está falando. Eu achei muito legal que ele coloca assim: Jesus veio para destruir as obras do demônio. 1 João 3,8. E depois, no segundo parágrafo, ele vai falar assim: Satanás fica desamparado quando suas forças são destruídas. Então, nós precisamos deixar o adversário desamparado. E como que nós vamos fazer isso? Usando realmente ele está falando aqui, ó, temos autoridade para amarrá-lo e tirar suas armaduras. Então, espiritualmente falando, nós podemos deixar o nosso adversário desamparado. Essa palavra aqui, ela me chama atenção porque nós olhamos muitas vezes e nós sabemos que o adversário é forte. Eu, pelo menos, eu não tenho uma ilusão que Satanás é qualquer coisa. Eu sei que ele é forte. Eu sei que em mim mesmo eu já era. Eu não tenho representatividade nenhuma diante dele. Mas se eu aplicar a palavra de Deus, eu o deixo desamparado.
Se eu aplicar o poder de Jesus Cristo, que veio para destruir as obras dele, eu o deixo desamparado. Ou seja, ele não consegue me tocar, ele não consegue acessar a minha vida, porque eu vou colocar alguém superior a ele, eu vou reconhecer que ele tem o seu poder, a sua força, mas eu também reconheço que existe um Deus maior, mais eficiente, e que eu estou com esse Deus. Então eu o deixo desamparado. Como que funciona isso? Ele não consegue nada com a minha vida. O príncipe desse século vem aí e ele não tem nada em mim. Ou seja, Jesus deixou o Satanás desamparado. Ele deixou de ter força? Ele deixou de ser Satanás? Não. Mas em Cristo ele não podia fazer nada. E é isso que Deus quer nos levar nesse entendimento. O príncipe desse século vai olhar para você, vai te procurar no mundo espiritual e em relação à tua vida ele está desamparado. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue te acessar, ele não consegue te tocar, ele não consegue se movimentar através de você, porque ele precisa de uma mente, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma fala, ele precisa de uma atitude, ele precisa de uma entrega, ele precisa de coisas humanas para que ele se alimente e se movimente. Se você não faz isso, você o deixa desamparado na tua vida. Então, é importante que nós entendamos isso. É possível nós deixarmos o adversário desamparado se nós estivermos amparados em Cristo. Essa vai ser a nossa receita. Mas como que eu desamparo o adversário? Estando amparado em Cristo. Então, o meu amparo é Cristo e o adversário está desamparado. Amém. Amém? Aí nós vamos para frente aqui no abolir, dar fim, cortar, anular. Ele vai estar citando aqui algumas passagens bíblicas, Isaías, 1 Timóteo. Então, assim, nós precisamos fazer com que isso realmente, essas marcas estejam sobre a nossa vida. Dar um fim, sabe aquela coisa que já está enjoativa, cansativa, exaustiva, que você olha e fala, não é possível, mais uma temporada, mais um ano, mais uma vez, está acontecendo a mesma coisa. Então, Jesus está nos convidando, vá, entre na minha presença para que você possa abolir isso, para que você possa dar um fim nisso, anular isso. Porque aí a gente começa a mexer nisso, mas são tantas dores, tantos problemas, tantas coisas que a gente para, às vezes no meio, às vezes até mais para frente do meio do processo. E nós temos entendido que quem tem encarado o processo do começo ao fim, tem abolido. Aleluia. Quem tem encarado o processo até exatamente basta. Então, esse tempo atrás, a gente estava eu estava acompanhando uma pessoa e estava um tormento, um tormento, um tormento, e eu fui orar e o Senhor me deu um acabou, mas era um acabou diferente. E eu liguei para a pessoa, falei, vamos orar. E comecei a orar com ela e eu falei para ela, falei assim, ó, o que eu entendi é que acabou. E aquela irmã, ela assumiu aquilo de uma forma tão tremenda no mundo espiritual, que essa pessoa que é o ex-marido, até às vezes se movimenta, mas ela não sai daquele acabou. Ela, no espírito e no mundo espiritual, ela decretou aquilo e é essa a condição que ela tem. Então ela deixou o adversário desamparado. Porque às vezes o adversário tenta usar o ex-marido para perturbá-la, graças a Deus faz um tempo que isso não acontece, mas o que acontece não acontece. Entendeu? O que acontece? Não acontece, porque o adversário está desamparado. Aquilo que ele procura nela, através do ex-marido, ele não encontra mais, porque acabou. Então, você quer abolir isso, você quer botar um ponto final nisso, você não tem que ter mais esse imã de atração que te encontrava no lugar espiritual quando isso tentava te acessar, ou quando isso te acessava. Você tem que sumir. Você tem que ficar invisível, você tem que desaparecer, você tem que acabar nesse lugar. Aí aquela pessoa, ou aquela manifestação, ou aquele algo vai procurar, para não encontrei. Por quê? Porque você não existe mais, você aboliu aquela situação da tua vida, você extirpou aquilo, você deu cabo naquilo, você sentenciou aquilo em Cristo. Então acabou. Então não pare o processo. Pastor, mas está doendo demais. Não pare o processo, porque doendo já estava, irmãos. A gente às vezes fica maximizando a vergonha, a dor, mas nós já estávamos passando vergonha e dor sem uma expectativa de mudança. Quanta vergonha eu já passei na minha vida sem uma expectativa de mudança. Então, passar uma vergonha agora para sair do problema, para mim tá barato o negócio. Tá fácil. Porque, na verdade, vergonha eu passei minha vida inteira. Dor, sofrimento, minha vida toda.
Então agora, e nunca saí de nada, agora eu estou saindo, tá doendo? Bastante. Tem coisa que dói muito, mas eu estou saindo. Então isso tem que me alegrar. Eu estou deixando Satanás desamparado, porque ele ficou por anos e anos e anos me encontrando exatamente no mesmo endereço. Vinha, sentava, tomava o café dele, comia alguma coisa e ia embora. Ou ficava, porque é a casa dele. Hoje ele não tem mais morada. Nós precisamos desfazer essas moradas. Amém. Precisamos acabar com essas moradas. Nós não podemos ser uma morada para o adversário. Temos que deixá-lo exatamente desamparado, sem destino, sem endereço. Quanto às nossas vidas, nós não existimos mais. Amém? Amém. Derrotar, bater, machucar, atacar violentamente, esmagar, destruir, desconfortar, reduzir com violência, desanimar, aterrorizar. Então nós temos que fazer isso, nós temos que derrotar esse adversário. Então você vai olhar para a tua vida e falar assim, eu quero derrotar, acabar com isso aqui. Eu quero uma coisa assim, uma vez Sim. quando eu estava construindo um salão aqui, eu vim tava chovendo, e eu vim de carro com o pintor e o filhinho do outro pintor, que era sócio dele, no carro. E o outro rapaz veio de moto. O pai do menininho veio de moto. E o menininho começou a chorar no carro desesperadamente. E o Abraão, que estava comigo, é meio atrapalhado a cabeça, meio inteiro, falou assim: Ô, David, para de chorar, David. O que está acontecendo? Você acha que eu vou matar você, David? Eu não vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. E o menininho em pranto, já em pânico, tinha 3 aninhos. Então, assim, é exatamente isso que o adversário vai fazer. Ele não vai. Nós estamos nesse mundo de terror, muitas vezes, chorando sem saída, sem pai, sem presença de proteção. Era um motorista, que ele sabia quem era, mas não tinha habilidade nenhuma, sentado no colo do outro, estava falando assim: eu não vou te matar, vou acabar com a sua vida. E ele estava chorando. Jesus. Então, é exatamente essa manifestação que nós precisamos fazer com que ela seja derrotada na nossa vida. Porque Sim. o teu choro, o teu desespero, o teu clamor pelo Pai no lugar errado, não vai acontecer nada. Sabe o que o adversário vai falar? Eu não vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. E nós precisamos então entender: o meu Pai está chegando. O meu pai está vindo, porque o pai dele estava vindo de moto. E logo que ele desceu do carro, ele correu para o braço do pai dele. Então nós temos que falar: Senhor, me tira dessa situação. De onde o senhor está vindo? Eu não quero mais ficar ouvindo o adversário falar: eu não vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. É. Porque você tem pai. Amém. Então você vai ter que bater, machucar, atacar violentamente. Então, já no momento de dor, de fraqueza, de choro, de desespero, de medo, aí Deus vai falar o que para você? Não, fica sentadinho no sofá que o Pai vai te proteger. Não, ataque violentamente. Aplique a minha palavra, deixe o adversário desamparado, acabe com o seu adversário. Não mate ele, acabe com ele. Agora é a tua vez, eu estou te autorizando. Reverte o jogo, aplica um purinho, aplica o que você tem aprendido. Agora chegou a hora de você não morrer e matar os seus adversários. Aleluia. Acaba com isso. Amém? Amém. Quebrar, largar, fazer em pedaços, destruir, arrancar, puxar, arruinar, derrotar, dispersar. Então, uma outra fase, uma outra coisa que nós temos que fazer, temos que quebrar com tudo, acabar com tudo, largar isso para trás. Porque fica muito ranço. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa a respeito de um abraço meio esquisito que nós vimos uma vez, e eu falei: você sabia que, para mim, aquela pessoa naquele abraço, mesmo na inocência do abraçado, ele pode receber uma visitação e ficar preso num ambiente. Eu creio nisso. Hoje eu creio, eu nunca criei, mas agora eu creio. Porque nós não sabemos a intenção da pessoa. Então, cuidado com abraço, com beijo, com imposição de mão, com comer junto. Cuidado com palavras e coisas que você fez lá atrás, no passado, achando que foi só um cafezinho. E não foi só um cafezinho. O Espírito Santo faz você lembrar daquele cafezinho, daquele bilhetinho, daquele telefonema. Porque você pode ter ficado presa ou preso naquele ambiente. E nós precisamos sair daquilo. Porque para você foi só um cafezinho, mas a pessoa estava liberando algo no mundo do espírito que você não tinha proteção e você ficou presa lá no ambiente do cafezinho. E hoje, às vezes, você sente uma manifestação, algo meio esquisito, e você fala: ah, não, mas não tem. Mas tem. Então, tomar cuidado com isso. Porque um abraço, às vezes a pessoa vem te abraçar e você vai com o peito aberto, né? Como as pessoas às vezes falam.
Meu pai fala, eu fui com o peito aberto, daqui a pouco puxaram o meu tapete. E por que puxaram o tapete dele? Porque aquele peito aberto, porque meu pai, ele confiava em todo mundo. Ele conversava meia hora com uma pessoa e ele falava que a pessoa era amigo dele. Ah, o meu amigo. E a minha mãe falava, Nelson, se você tiver 2 amigos é muito. Não, é meu amigo. E daqui a pouco puxava o tapete dele. Porque não era amigo, só estava interessado no que ele tinha, para sugar ele. Mas na inocência dele, ele achava que era um amigo. Ele achava que não, agora é meu amigão. E não é teu amigo. Te contaminou. E esse cafezinho, ou esse abraço, ou esse aperto de mão, ou essa troca de olhar, que você percebeu alguma coisa, sim, fazemos aliança sem saber. Infelizmente, por falta de vigilância, porque nós não resistimos. Porque você percebeu que a pessoa olhou estranho para você, você viu que aquele olhar não foi, mas o que que você fez no mundo espiritual para combater aquilo? Não, pastor, eu não dei, eu fingi demência, eu não fluí em nada daquele olhar. Não, beleza. Só que aquilo liberou algo contra a nossa vida. E às vezes nós ficamos presos naquele ambiente. Fica campeando, né? E o demônio está se alimentando daquilo. Então você precisa fogo no bicho mesmo. Orar, dar uma rastreada na tua vida em nome de Jesus. Amém? Expulsar. Ocupar após a expulsão dos moradores anteriores e então possuir aquele lugar, agarrar, roubar, herdar, expelir, mandar embora, afastar, banir, ejetar, mandar para longe. Então veja que tudo é uma guerra. O reino de Deus é conquistado à força, nós estamos em guerra. Mas às vezes nós estamos num ambiente de tanto cansaço e tanto tempo já com as nossas forças exauridas, na verdade, que você fala, cara, eu não aguento mais guerrear. Pastor, eu não aguento mais falar, sai. São 3 letras que eu não consigo pronunciar mais, uma palavrinha. Mas você vai ter que se refazer em Deus, ter um tempo a sós com Deus e se levantar, não só para falar sai, mas você vai ter que fazer uma guerra. Deus está esperando na nossa vida que nós expulsemos os nossos adversários. Que nós coloquemos os nossos adversários para correr mesmo. E como que nós vamos fazer isso? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que às vezes nós queremos resistir ao diabo sem sujeitar a Deus. Não vai dar certo. E às vezes nós queremos só nos sujeitar a Deus e não queremos resistir ao diabo. E também não vai dar certo. Tem que ser um projeto completo. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Então, essa daqui é a nossa parte de se expulsar. Pastor, mas eu não estou com força para nada, você vai precisar gerar. E é coisa que ninguém vai poder fazer por você. Eu posso te auxiliar em oração, em conselho, em palavra. Teu pastor pode, a tua igreja pode, a palavra pode, mas a decisão de tomar atitude, de partir para cima, ela tem que ser sua. Não tem como você falar assim, então espera aí que Jesus vai expulsar isso aqui para mim. Não, você expulsa no nome dele. Você manda para longe no nome dele. Você ejeta, você rejeita, você afasta, você limpa, você é você, irmão. Então não fique esperando ninguém fazer por você, porque é você. Pode estar cansado, pode estar exausto, pode estar fraco. Vai se acertar em Deus, se levante e vai fazer a sua guerra. Perseguir, correr atrás com intenção hostil, seguir, importunar. Então aqui, ó, mesma coisa. Ah, persigo para quê? Para com uma intenção hostil, com algo violento, com algo para realmente matar. Porque nós temos que entender que esse adversário não dá para você conversar com ele. Ah, não, vou me acertar com ele. Como? Como que você vai se acertar com Satanás? Como que você vai se sentar numa mesa e se acertar com demônios? Viu? Vamos fazer um acordo? Você dá uma segurada, você me esquece um pouco, esquece meu filho, esquece meu marido, esquece a minha vida, esquece meu ministério. Não tem como. Ou você manda ele embora, ou você acaba com ele, ou você mata, ou você vai ficar sofrendo o ataque dele. Não tem acordo. Não dá para você, eu vou trocar uma ideia, eu sou bom de argumento. Com Satanás, não vai rolar. Então, confundir, envergonhar, desapontar, levar à confusão por vergonha. Então é exatamente isso. Nós vamos ter que confundir o nosso indivíduo, colocar vergonha nele. Quando ele vier para nos achar naquele ambiente, e quando nós o deixarmos desamparados, eu creio demais nisso, gente. Que demônios voltam para trás
dessa forma aqui, confusos, perdidos, desamparados, e eles têm que falar para Satanás, não deu certo o projeto. Aleluia. Não consegui executar. Mas como? Não sei, ela não estava mais lá. Não sei, ela não aceitou. Eu não sei, ele não cedeu, eu não sei, mas não deu certo. Então nós precisamos fazer Satanás voltar para trás, para o inferno, os demônios que foram liberados contra a nossa vida, com más notícias. Chega de você e eu sermos boas notícias no inferno. Chega de nós fazermos festas no inferno. Nós temos que chegar lá, a notícia a nosso respeito tem que ser ruim. Aleluia. Tem que trazer confusão, tem que trazer briga entre eles, tem que fazer fracasso. Nós temos que fazer isso aqui acabar na nossa vida. Em nome de Eu Jesus. não quero mais ser boa notícia no inferno. Já está bom de boa notícia. Aleluia. Tá bom de ouvir coisas boas a meu respeito no inferno. Graças a Tá Deus. bom de ouvir coisas boas a teu respeito no inferno. É hora de você fazer os demônios voltarem com más notícias a Em teu nome de respeito. Jesus. Com resistência. Eles têm que fugir de você. Em nome de Jesus. Contender. Antes aqui, consumir. Dar fim, destruir, devorar, queimar, que vai dar mais ou menos na mesma. Contender, ranger, irar, intervir, rivalizar, agitar, lidar com, defender, esbravejar, iniciar uma controvérsia. Nós precisamos fazer isso. Eu não estou de acordo com isso. Eu não vou fazer isso. Eu não aceito isso. Eu saio daqui. Eu rejeito esse negócio. Porque às vezes nós estamos num ambiente até que nós percebemos aquela atmosfera do cafezinho. Mas a carência fez com que aquilo fizesse bem para nós. A carência fez com que aquele olhar de aprovação ou de desejo de outro homem e de outra mulher, como você não tem isso em casa, fez bem para você. E você, de vez em quando, nutre o teu sentimento de derrota com aquele olhar. Você criou uma memória visual que, de vez em quando, você pensa só para dar uma aliviada. São alianças. Esse sentimento que você nutre, às vezes, para dar uma aliviada no que você não tem em casa, tá te trazendo problema, porque você está fazendo cada vez renovando a aliança. E isso está falando contra a tua vida, contra você, contra a tua esposa, contra o teu marido, contra a tua casa. Eu já falei aqui que eu atendi um rapaz um tempo atrás e falei assim, além de eu não ter arrependimento, ainda eu tenho saudade daquele tempo. Ou seja, de vez em quando ele renovava todos os relacionamentos que ele teve na mente. Ele pensava naquela mulher, pensava naquela noite, pensava naquele beijo, pensava naquele abraço, pensava. Ele tinha saudade daquilo. Ou seja, talvez ele não tenha em casa, talvez o que ele tem em casa não é o que ele queria, talvez o diabo prendeu ele num ambiente que ele tem em casa, mas agora ele está achando que aquilo lá do passado era o maravilhoso para a vida dele, mas o fato é que ele está preso. Em nome de Jesus agora que não esteja mais. Mas ele estava. Então, talvez nós ficamos presos num cafezinho. Nós ficamos presos num sorriso. Ficamos presos num abraço. Ficamos presos num olhar. Ficamos presos em algo que nós temos carência. Nós temos uma dificuldade muito grande de sairmos desses ambientes, porque isso, de alguma forma, nos traz um alento. Isso, de alguma forma, nos traz um refrigério. Porque, às vezes, a nossa luta é muito grande. Às vezes o ambiente que nós vivemos em qualquer área é muito forte, a pressão que a gente vive. Então, tem um gatilho e o próprio adversário, a tua carne, a tua infelicidade, as tuas frustrações acionam. Aí vem aquele olhar e parece que injetou uma gotícula de felicidade na tua alma e você dá uma respirada mais aliviada. Então, saia desses ambientes em nome de Jesus. Gotícula podre. Ah, Né? Controvérsia, contender. Gente, é tudo brigar, guerrear, expulsar, arrebentar com tudo, é isso aí mesmo. Mas vamos lá, destruir, dar fim, cessar, destruir completamente, limpar, eliminar, tornar maldito, desmantelar, derrotar, devorar e consumir. Então, destruir é isso. Algumas definições sobre isso daí. Então, nós vamos ter que desmantelar, porque assim, nós temos que entender que além de Satanás ele ter uma força, ele tem um projeto bem elaborado. Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida, conhece a genética que está sobre nós. Ele tem um planejamento. Ele não trabalha no aleatório. Ah, vamos ver hoje o que eu vou fazer lá com o Amilson, vamos ver o que eu consigo. Não, ele sabe exatamente onde ele vai bater. Ele sabe as fraquezas do Amilson, ele sabe o que o Amilson está passando,
Ele sabe a linhagem do Amilson, ele já conheceu o pai, o avô, o bisavô, o tataravô. Ele sabe o que está liberado geneticamente, ele sabe o que esses caras plantaram, as alianças que foram feitas com ele mesmo. Então, ele sabe o que está acontecendo. Então, ele não vai atacar o Amilson no aleatório. Vamos ver se eu dou sorte hoje. Não, ele vai atacar com armas que ele sabe o que ele está fazendo. E assim com cada uma de nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desmantelar esse plano, isso que ele tem nas mãos. Nós precisamos realmente fazer com que isso seja inexistente, ele não tenha mais. Ele conheça o nosso histórico, conheça a nossa linhagem, conheça a nossa genética contaminada, mas ele não consiga mais nos acessar, porque nós não estamos mais nesse ambiente. O segredo é nós sairmos do negócio. O que meu avô fez lá, tá lá. Eu posso me arrepender, retirar aquilo do mundo espiritual. Amém. Aí ele não vai ter como acessar também. Nós vamos fazer um arrependimento por identificação. Creio totalmente nisso. Nós vamos entrar e vamos limpar. Temos ensinado e vivido isso. Limpa aquilo que os teus antepassados produziram. Limpa a genética. Amém. Então o adversário vem, nós temos mais essa vantagem ainda. Ele nem tem acesso mais a isso. Porque alguém se arrependeu. Alguém limpou aquela sujeira toda. Alguém fez com que aquele mundo espiritual não tivesse mais alimento para ele. Alguém o deixou desamparado. Coisas que foram feitas há 150 anos atrás, nós podemos deixar Satanás desamparado hoje. Isso é tremendo. Porque ele tinha um lugar para acessar e tinha munição naquele lugar para arrebentar. Sim. Ele tinha condição, sim, mudar uma frequência também. Então ele tinha condição, ele tinha acesso a uma munição para nos bombardear. E nós fomos lá e limpamos aquilo. Quando ele vai buscar munição, não tem mais nada, ele foi saqueado. O mundo espiritual foi saqueado. Ele não tem mais acesso à história dos nossos antepassados para renovar isso nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, a gente poder fazer isso. Amém? Lutar, consumir, batalhar, guerrear, superar, prevalecer, esforçar, contender com o adversário. Então, é isso que nós temos que fazer. Hoje, o convite para nós nesse dia é justamente isso. Entra nessa guerra. Para de ter a ilusão que isso vai acabar por si só. Temos que parar. Não, você já viu que o tempo não resolveu, você já viu que os parentes não te ajudaram, você já viu que o banco não foi suficiente, você já viu que o patrão prometeu e não cumpriu, você já viu, você já viu, você já viu. Você já sabe a história. Tudo que muitas vezes nós acreditamos, deixaram a gente para trás. Você sabia que tem pessoa que ela promete coisa para você e ela está sendo verdadeira, mas depois ela é impedida de cumprir aquilo que ela prometeu por causa do ambiente espiritual que você reside? E ela não entendia aquilo. Mas ela fala para você, ó, eu vou fazer isso, meu projeto para você é isso, isso e isso. E depois ela retrocede. E parece que ela é pérfida. Parece que ela foi uma pessoa que quebrou um contrato. Foi ela que não deu, que não cumpriu a palavra. E às vezes é. Mas às vezes é você e eu que estamos impossibilitados de acessar aquilo. Então nós precisamos limpar a nossa vida, porque quando as oportunidades chegarem, nós temos condições de nos apropriarmos daquilo lá. Porque a coisa é para nós. Aquilo que a pessoa faz a leitura, às vezes um patrão, às vezes uma sociedade que aparece, às vezes um investimento, às vezes a pessoa vê um potencial em você e você fala assim, e a pessoa fala assim, ah, mas ele não tem dinheiro, mas eu tenho dinheiro. Vamos fazer uma sociedade? Você entra com a mão de obra, com a sua ideia, e eu vou financiar isso, e nós vamos, então, determinar uma porcentagem para cada um. Seria uma bênção. Porque você não tem dinheiro para começar o seu negócio, mas você tem uma boa ideia. Eu não vou usar, mas eu tenho para mim, uma excelente ideia a respeito dos embutidos. Só que eu não tenho dinheiro para fazer. Eu teria que vender tudo que eu tenho para fazer isso, porque é um investimento meio caro. Mas se de repente eu tivesse livre espiritualmente para fazer isso, que eu não posso mais fazer isso na minha concepção, até o que eu tenho de entendimento hoje, pode ser que amanhã Deus venha e fale, agora monta, agora você já foi aprovado, eu não sei o que vai acontecer. Na minha cabeça, eu não vou montar mais. Acabou. Essa ideia é uma ideia que foi só para eu ter do que abrir mão mesmo. Mas vamos supor que uma pessoa quisesse investir nisso. Ela ouvisse numa pregação, um negócio, cara, eu quero investir nesse negócio que você fala, dessa linguiça, desses embutidos aí. Mas eu posso estar fora de um ambiente espiritual aonde eu possa acessar isso. A pessoa viu uma oportunidade, viu que eu podia ir para frente, viu que poderia fazer
uma aliança comigo, tem o dinheiro para investir e de repente vai tudo por água abaixo. Quantas vezes você passou por isso? E nós sempre atribuímos a outra pessoa. Ah, roeu a corda, foi mentiroso, me prometeu e não cumpriu, me prometeu uma promoção, pôs outro no meu lugar. Estou lá há 30 anos nessa empresa, chegou um outro agora, já foi promovido, eu fiquei para trás, porque você está preso espiritualmente. Não é culpa da empresa. Não é culpa só da empresa. Não é culpa só do teu chefe que não fez uma leitura da tua vida. Mas é um lugar espiritual que nós estamos que nós não temos condições de avançar. Então nós ficamos presos. E aí as pessoas fazem promessa e elas têm que obrigatoriamente romper essas promessas, porque você não pode acessar aquilo. Então dá uma checada na tua vida também nessa área, em nome de Jesus. Prevalecer, rodear, reter, calar, parar, ser forte, por força, predominar, conter, amarrar e conquistar. Amém? Então nós temos que colocar isso para funcionar, para nós termos essa condição de prevalecer sobre as coisas, em nome de Jesus. E por último não, penúltimo, ferir. Bater, machucar, expulsar, abater, lesionar, empurrar, infligir, colidir, espetar, levar a pior. Então, nós temos que fazer com que isso seja uma prática da nossa vida. Nós temos que levar o adversário a uma condição pior. Temos que sentenciar isso, executar juízo sobre isso através de Cristo. Então, falamos, Jesus, ó, tá aqui, ó, meu adversário é isso aqui, ó, que é aquilo que Esther fez lá. Esse mal, Amã, ela sentenciou, ela denunciou, e ela conseguiu, então, uma reversão de quadro. É isso aqui que o autor está falando. Sentencie isso. Sente com o teu adversário, mas sente com o teu adversário na presença do teu Deus e denuncia. Fala, é esse aqui meu adversário, pai. É esse aqui que está fazendo. Esses dias eu estava lembrando, quando eu estava na escola, na 77, 78, por aí, segunda, terceira série, tinha um menino, chamava Cláudio, e ele estava atrasado uns 3 anos, eu devia ter 8, ele devia ter uns 11, 12, e estava na terceira série ou segunda série também comigo. E chegou um dia que ele falou para mim assim, ó, você me dá o seu lanche, senão você vai apanhar. E eu sempre fui muito tontão. Eu pegava o meu lanche, tirava da minha lancheira, dava para ele, e a minha mãe dava o lanche e dava dinheiro para ir na cantina. Eu ia na cantina, comprava um salgado, uma coquinha ou uma guaranazinha caçulinha, né, aquela pequenininha de vidro, que era muito boa por sinal. E para ir para a classe eu comprava uma banda, era uma pastilhinha, uma gominha que se chamava banda, os mais velhos aqui vão lembrar, ou aquela pastilhinha de hortelã da Garoto que existe até hoje. E levava para a classe. Isso foi um bom tempo. Até que um dia eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, você comeu lanche? Falei, comi. O que era de recheio? O que tinha no lanche? Eu falei, lembra, né, pastora? Então. Denuncia idade. Aí ela falou assim para mim, o que era o lanche? Eu falei, mãe, não sei. Ah, mas como que você não sabe? Você comeu agora há pouco? Era pão com o quê? Eu falei, não sei, porque eu não comi, eu não abri, eu não vi, e tem um moleque lá que todo dia tá pegando meu lanche faz tempo já. Aí o que ela pegou, no outro dia, ela mandou um funcionário do açougue comigo, o rapaz falou assim, só mostra quem é para mim. Aí eu mostrei e falei, aquele menino lá. Ele foi lá, conversou com o menino 30 segundos, não sei o que falou, e nunca mais o menino, o Cláudio, nem olhou para minha cara. Então você precisa denunciar. Você tem que perder o medo. O teu adversário tem que saber que você tem alguém que é responsável por você. Mas eu tinha medo de apanhar. E não aconteceu nada. Ele era um mentiroso, na verdade. Porque quando eu contei para alguém que foi falar com ele, acabou. Aí eu podia comer meu lanche o dia que eu queria, eu comprava o dia que eu queria, eu fazia o que eu queria com o meu lanche. Porque esse lanche é teu, mas o adversário está comendo porque você não está denunciando. Esse lanche, isso que teu pai, tua mãe coloca na tua lancheira e fala, filho, vai para a escola, bom apetite, e você todo dia, por anos e anos e anos, o adversário fala, me dá o teu lanche, senão você vai apanhar se você contar para o teu pai e você acreditou nisso, você precisa botar fim nisso. Resumindo, quase tudo que a gente falou aqui, denuncia. Luta pelo teu lanche, o lanche é teu, foi teu pai e tua mãe que trabalharam por isso. Não dê para o teu adversário. Leve o teu adversário para conversar com alguém superior. Fala para o teu adversário, eu tenho um irmão mais velho. Ou melhor, fala para o teu irmão mais velho, eu tenho um adversário. Vai para o teu irmão mais velho e fala assim, Jesus, o lanche que o pai me dá, eu não estou comendo faz tempo.
E eu estou suprido, porque eu estava suprido. Mas talvez existiram crianças que passaram por isso e não tinham dinheiro para comprar o lanche e voltariam para casa com fome. Eu tive a sorte de, além da minha mãe mandar o lanche, era mandar o dinheiro. Mas e se minha mãe não tivesse essa condição e mandasse só o lanche? Eu ficaria com fome todos os dias, em silêncio, que é o que nós podemos estar passando hoje. Você está com fome todos os dias em silêncio, porque estão comendo o teu lanche, que o pai está te dando todo dia, porque estão te ameaçando. Se você contar, você vai apanhar. Mentira, conta para o teu irmão. Senta com Jesus e fala: Jesus, estão comendo o meu lanche. Jesus, estão mexendo comigo. E ele vai conversar com esse adversário. E ele nunca mais vai olhar para tua cara. Ele nunca mais vai mexer com você. Você precisa contar pro teu irmão mais velho. Você precisa sentar com o teu Jesus. E denunciar isso, porque quantos lãs já foram roubados na nossa vida, irmão? Quantas coisas foram levadas embora da nossa vida porque nós não contamos, porque nós temos medo. E nós temos um Deus para nos tirar desses ambientes e para colocar o nosso adversário para ficar longe de nós. Amém? Combater, lutar, ter garra. Então é justamente isso. Para a gente entrar nesse ambiente, a gente vai ter que ter garra. Sabe por quê? Porque cansa. É difícil. A guerra é demasiadamente cansativa. A guerra é muito complicada. E como eu falei no começo, a maioria aqui já está cansado. A maioria aqui não está começando agora. A maioria aqui que está caminhando com a gente já são pessoas que vêm com marcas de guerra, de destruição e de fracasso, como a nossa vida, de anos e anos e anos e anos dentro do Evangelho. Então você já está marcado por muita dor, por muito sofrimento, por muita angústia. E você fala, pastor, eu só preciso respirar. E o pastor está falando que eu preciso guerrear mais, você vai ter que guerrear mais, porque até agora você guerreou ou pouco ou errado. Eu guerreei muito pouco e errado. Então agora é hora de eu guerrear, mais e certo. Então não vai adiantar eu olhar para o meu cansaço. Não vai adiantar eu olhar para o tempo que eu fiquei. Porque, irmão, eu fiz errado, agora vamos fazer o certo. Tá chegando a oportunidade na tua vida de fazer o certo? Então faça o certo. Guerreie do lugar espiritual certo. Libere agora as palavras certas, as sentenças contra o teu adversário certo e comece a comer o teu lanche. Comece a desfrutar daquilo que lhe é por direito. Comece a desfrutar aquilo que teu pai produziu para você e com tanto carinho minha mãe fazia aquilo. Porque minha mãe era extraordinária. Ela nunca, para falar que nunca, uma vez, uma segunda-feira, ela colocou uma comida para mim na marmita de domingo para segunda. Mas todos os dias, quando eu trabalhava fora com marmita, ela levantava não sei que hora para fazer arroz, feijão e a mistura fresca. Não era comida da janta. E tinha comida pronta da janta que ela poderia fazer minha marmita. Nunca eu levei uma comida esquentada para o meu trabalho. Todos os dias era comida fresca. A única comida minha que azedou foi justamente esse ravioli que ela me mandou do domingo para segunda. Eu nunca passei pelo dissabor de abrir minha marmita e estar azeda, como eu via os meus amigos passando quase todo dia. Porque minha mãe fazia uma comida fresca. Então Deus tem para mim e para você uma comida fresca. Ele tem levantado para fazer uma comida fresca para mim e para você. Não deixe o adversário comer a tua comida. Aquele lanche era um lanche sempre muito bem feito. Era presunto, era queijo, era salame, era coisa boa. Era um pão fresco, porque minha mãe ela tinha esse capricho. Ela tinha essa atenção. Ela tem, na verdade. Então o que acontece? Você vai precisar dar valor para esse lanche. Você vai precisar dar valor para esse esforço do teu pai que conquistou lá na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, uma comida fresca, saudável, feita na hora, para fazer a tua marmita. E aí teu adversário está comendo a tua marmita. Há quanto tempo nós estamos alimentando o adversário com a nossa marmita? E é hora da gente falar, chega, acabou. Então nós vamos ter que ter garra para ir até o final com isso aqui, em nome de Jesus. Agora, sentenciar, condenar a ação. Que você quer falar sobre isso? Então, como nós passamos aí esse tempo aqui dentro do livro, ele colocou todos esses verbos, e eu falei ontem para o meu esposo, na hora que estávamos fazendo, não é? Falei para ele, eu falei, a gente precisa pôr sentenciar, condenar a ação do adversário. A palavra de Deus lá em Isaías 54 fala o quê?
Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, nós temos que condenar. É direito e herança. O Senhor fala isso para nós. É direito e herança dos servos do Senhor. Então, nós temos que sair do ambiente de passividade, do ambiente de falar, deixa para lá, dá nada não. Esse tipo de frase, esses jargões, que fazem com que nós fiquemos machucados, não apenas com a circunstância da vida, mas também com o nosso Deus, achando que Ele que teria que fazer a nossa parte. Ele não vai fazer, amados. Amém? Então, que possamos tomar aí decisões poderosas diante do Senhor. Amados, Salmo 18 e o Deuteronômio 7, ele vai falar a respeito de duas coisas que eu acho assim tremendo. O Senhor falou, se tiver adversário escondido, eu vou mandar o meu exército de vespas e vou fazer com que eles saiam dos seus esconderijos, para que você execute juízo. Leia o capítulo 7 de Deuteronômio. Você vai ver um Deus poderoso perseguindo o inimigo e acabando com ele, na autorização que ele dá para nós como povo de Deus. E depois, o Salmo 18, Davi vai falando. Ele fala assim, ao ouvir a minha voz, os estrangeiros, eles saíram das suas fortificações, esbaforidos. Então, veja, a autoridade que Deus deu para nós. E às vezes nós estamos nesses lugares sem usar a autoridade que Deus nos deu. Estamos acuados quando Deus falou, eu vou infundir terror neles. Se você vir lá a passagem onde os meninos de Jacó, Rúben e Levi, se levantaram, Simeão e Levi se levantaram para fazer juízo, onde o Jacó tinha falado, vamos fazer aliança, quando ele precisou sair fugido, porque aqueles meninos fizeram algo inadvertidamente, a palavra de Deus diz que o Senhor infundiu terror naquelas nações, pelo que não perseguiram a Jacó. Então, precisamos entender que é esse mesmo Deus que atuava no Velho Testamento, ele atua agora, ele continua infundindo terror. Então, precisamos tomar posse de que o medo está estabelecido lá no adversário e não em nós. Amém? Em nome de Jesus. Sentenciar. Amém. Então vamos fazer agora aqui as renúncias. Em nome de Jesus, você repete comigo. Amém? Jesus, tu expulsaste tu expulsaste o príncipe deste mundo e o derrotaste. Jesus, tu deterioraste principados e os expuseste publicamente. Amarro o príncipe das potestades do ar. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo Beelzebu. O príncipe dos demônios. Amarro os principados e potestades de minha região. Em nome de Jesus. Ordeno que os principados caiam. Em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos de guerra contra os príncipes demoníacos. Fere os príncipes. Decreta o fim da iniquidade de todo príncipe profano. E remova o turbante de sua cabeça. Despoja os príncipes. E derruba os poderosos. Faz os nobres como a Oreb. Faze aos nobres como a Oreb e a Zeeb. E aos seus príncipes como a Zebá e Zalmuna. Lança o desprezo sobre os príncipes demoníacos. Cefa o espírito dos príncipes. Repreendo e amarro todo príncipe que queira falar contra mim. Repreendo e amarro todo príncipe que queira me perseguir. Reduz os príncipes a nada. Pune os príncipes com teu poder. Ó Senhor, quebra as cabeças dos dragões das águas. Corta a cabeça de toda a hidra. Em nome de Jesus. Esmaga a cabeça do Leviatã. Castiga Leviatã. E a serpente veloz. Com a tua espada gloriosa. Mata o dragão que está no mar.
Mata o dragão que está no mar. Despedaça o Leviatã Despedaça o Leviatã. e todo o orgulho de minha vida E em nome todo de orgulho Jesus. de minha vida, em nome do Senhor Jesus. Rasga as escamas de Leviatã. Rasga as escamas de Leviatã. Destrua o pescoço de Leviatã. Destrua o pescoço de Leviatã. Quebra o coração de pedra de Leviatã e o faça em O pedaços. coração de pedra de Leviatã e o faça em pedaços. Quebra os dentes de Leviatã Quebra os dentes de Leviatã. e arranque dos seus dentes E as vítimas. arranca dos seus dentes as vítimas. Ponha um gancho no nariz de Leviatã. Ponha um gancho no nariz de Leviatã. Uma corda em volta de sua língua. Uma corda em volta da sua língua. E crava um espinho em seu queixo. E crava um espinho em seu queixo. Senhor, Senhor, tu mandas no mar tu mandas no mar. e nas águas por tua E força. as águas por tua força. Não deixe que os demônios da água Não deixe que os demônios da água transbordem em minha vida. transbordem em minha vida. As profundezas das águas As profundezas das águas são vistas pela tua repreensão. são vistas pela tua repreensão. Repreende todo demônio do orgulho Repreende todo demônio do orgulho e da e arrogância da arrogância que está amaldiçoado. que está amaldiçoado. Amarro todo monstro do mar Amarro todo monstro do mar que queira atacar minha que vida queira atacar a minha ou vida minha ou região, minha região. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Derruba os demônios altivos pelo teu poder. Derruba os demônios altivos pelo teu poder. Lança ao chão os demônios orgulhosos Lança ao chão os demônios orgulhosos que levantam a voz contra teu povo. que levantam a voz contra o teu povo. Dissipa o orgulho na imaginação do coração deles. Dissipa o orgulho na imaginação do coração deles. Deus, Deus, tu resistes ao orgulho. tu resistes ao orgulho. Teu poder é contra os que mais se rebelaram contra ti. Teu poder é contra os que mais se rebelaram contra ti. Não permitas que o arrogante me pisoteie. Não permitas que o arrogante me pisoteie. Despedaça a coroa do orgulho. Despedaça a coroa do orgulho. Quebra Raabe em pedaços, Quebra a Raabe em pedaços. como se fosse ferida de morte. Como se fosse ferida de morte. Dissipa teus inimigos Dissipa os teus inimigos com teu braço com forte. teu braço forte. Não deixe Leviatã me oprimir. Não deixe Leviatã me oprimir. Ó Senhor, Senhor, retribui a Leviatã retribui a Leviatã aquilo que merece. aquilo que ele merece. Põe Leviatã sob guarda. Põe Leviatã sobre guarda. Não deixe as águas do orgulho virem à minha alma. Não deixe que as águas do orgulho venham à minha alma. Repreendo e destruo Repreendo e destruo toda a emboscada toda a que emboscada o demônio enviou para mim. que os demônios enviaram para mim. Que todos os espíritos Que orgulhosos todos os espíritos orgulhosos tropecem e caiam. tropecem e caiam. Quebra o orgulho do poder de Leviatã. Quebra o orgulho do poder de Leviatã. Desperta, desperta. Desperta, desperta, Senhor. Veste-se de força Veste-se de força ao braço de ao Deus. braço de Deus. Ordeno Ordeno aos ajudadores de Raabe aos ajudadores de Raabe a curvarem-se diante a do Senhor. curvarem-se diante do Senhor. Não deixe que o orgulho venha me pisotear. Não deixe que o orgulho venha me pisotear. Tiro as escamas de Leviatã Tira as escamas de Leviatã e levo sua armadura. e leva a sua armadura. Derrama o furor da tua ira Derrama o furor da sua ira e humilhe o Leviatã. e humilhe o Leviatã. Abate Leviatã com o teu entendimento. Abate Leviatã com o teu entendimento. Olha para Leviatã e o humilhe. Olhe para Leviatã e o humilhe. Pisa nele quando estiver neste lugar. Pisa nele quando estiver nesse lugar. Repreende os touros de Baçã. Repreende os touros de Baçã. Corrompe o poderoso. Corrompe o poderoso. Que os carvalhos de Baçã gemam. E os carvalhos de Baçã gemam. Traz teu povo de Baçã. Traz seu povo de Baçã. Traz teu povo das profundezas do mar. Traz seu povo das profundezas do mar. Fere Baçã e o reino de Og. Fere Baçã e o rei de Og. Amarro e expulso todo espírito controlador de mentes do povo e da lula. Amarro o espírito controlador de mente do povo e da lula. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Seque as águas profundas Seque as águas profundas e destrua todo espírito de Leviatã. e destrua todos os espíritos de Leviatã. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Eu seco seus rios, eu seco seus rios, seus mares seus e mares suas e nascentes. as suas nascentes. Peço que seque as águas de Leviatã. Peço que seque as águas de Leviatã. Solto os cães do céu contra Jezabel. Solto os cães do céu contra Jezabel. Repreendo e amarro os espíritos de bruxaria, Repreendo e amarro os espíritos de bruxaria, luxúria, sedução, luxúria, sedução, intimidação, idolatria intimidação, idolatrias e prostituição ligados a Jezabel. e prostituição ligados a Jezabel.
Lanço o espírito de Jeú contra Jezabel O espírito de Jeú contra Jezabel e sua corte. e sua corte. Ordeno que Jezabel seja derrubada Ordeno que Jezabel seja e derrubada devorada pelos cães do céu. pelos cães do céu. Repreendo todo espírito de falso ensinamento, Repreendo todo espírito de falso ensinamento, falsa profecia, falsa profecia, idolatria idolatrias e perversão ligados a e Jezabel. perversão ligados a Jezabel. Envio tribulação contra o reino de Jezabel. Envio tribulação contra o reino de Jezabel. Interrompo a missão de Jezabel contra os ministros de Deus. Interrompo a missão de Jezabel contra os ministros de Deus. Interrompo e quebro Interrompo e os quebro poderes de toda palavra os lançada poderes de toda palavra lançada por Jezabel contra a minha vida. de Jezabel contra a minha vida. Afasto-me da mesa de Jezabel Afasto-me da mesa de Jezabel e rejeito toda comida vinda dela. e rejeito toda comida vinda dela. Distancio-me de todas as maldições lançadas Distancio-me de todas as maldições lançadas por Jezabel por Jezabel e seus espíritos sobre minha linhagem. e seus espíritos sobre minha linhagem. Ponho fim à missão de Jezabel Ponho fim à missão de Jezabel e suas filhas de corromper a e igreja. suas filhas de corromper a igreja. Repreendo e destruo Repreendo e destruo o espírito de Atalia, o espírito de Atalia, que tenta destruir que tenta destruir a descendência real. a descendência real. Ponho-me diante de Herodias Ponho-me diante de Herodias e interrompo e interrompo sua missão de matar os a profetas. sua missão de matar os profetas. Repreendo e destruo o espírito da E eu prostituição. repreendo e destruo o espírito da prostituição. Repreendo e jogo por terra Jezabel e suas bruxarias, Repreendo e jogo por terra Jezabel e suas bruxarias. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo as prostitutas e amantes da bruxaria Repreendo as prostitutas e amantes da bruxaria. e quebro os seus poderes em minha vida e em minha E família. quebro seus poderes em minha vida e em minha família. Interrompo as feitiçarias de suas mãos. Interrompo as feitiçarias de suas mãos. Venço Jezabel e recebo poder sobre as nações. Venço Jezabel e recebo poder sobre as nações. Repreendo cada deserto em minha vida Repreendo cada deserto em minha vida e em meu e ministério, em meu em ministério. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso do deserto todo espírito da coruja, Amarro e expulso do deserto todo espírito da coruja, da raposa, da raposa, do dragão, do dragão, da hiena, da hiena, do abutre, do abutre. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso Amarro e expulso todo espírito de medo todo espírito de medo e pavor de e escorpiões, pavor de escorpiões. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo toda criatura noturna, Repreendo toda criatura noturna. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo chacal. Expulso todo chacal. Não habitarei na imensidão, Habitarei na imensidão, mas em uma terra mas frutífera. uma terra frutífera. Meu deserto florescerá Meu como uma deserto rosa florescerá como uma rosa, e dará frutos abundantes. fruto abundante. Faz brotar água em lugares ermos Faz brotar água em lugares ermos do meu ser do meu ser. e transbordar em todo o meu deserto. Transbordar em todo o meu deserto. Que os rios Que os rios corram em lugares ermos do meu ser. corram em lugares ermos do meu ser. Repreendo as feras do Eu deserto, repreendo as feras do deserto. toda criatura oprimida, Toda criatura oprimida todo sátiro pelos todo sátiro e todo dragão de operar em minha e vida. todo dragão de operar em minha vida. Que a tua voz sacuda toda a imensidão de minha vida. Que toda voz sacuda a imensidão, Que a tua voz que a tua voz sacuda toda a imensidão de minha vida. sacuda toda a imensidão de minha vida. Que gotas de E fertilidade gotas de fertilidade caiam sobre minhas imensidões. caiam sobre minhas imensidões. Que os espíritos de imensidão Que o espírito de imensidão se inclinem se inclinem e lambam o pó. e lambam o pó. Repreendo todo pelicano Repreendo todo pelicano e coruja da imensidão. e coruja da imensidão. Converta a imensidão em lagoa Converta a imensidão em lagoa e a terra seca em fonte. e a terra seca em fontes. Abra os rios em lugares altos Abre em lugares altos e as fontes no meio dos e vales. as fontes nos meios dos vales. Faça da minha imensidão lugar com lagos Faça da minha imensidão lugar com lagos e de meus lugares ermos e dos meus lugares ermos nascentes de água. nascentes de água. Planta em minha imensidão o cedro, Plante em minha imensidão o cedro, a acácia, a acácia, a murta, a murta, a oliveira, a oliveira, a faia, a faia, o pinheiro o pinheiro
pinheiro e o álamo. e o álamo. Renuncio toda rebelião Renuncio toda rebelião que possa abrir minha vida que possa abrir minha vida aos espíritos do deserto. aos espíritos do deserto. Quebro toda maldição de acreditar no homem, Quebro toda maldição de acreditar no homem, que pode abrir minha vida aos espíritos do deserto. que pode abrir minha vida aos espíritos do deserto. Profetizo a todo osso seco em minha vida Profetizo a todo osso seco em minha vida e ordeno que viva. e ordeno que vivam. Minha terra não deve terminar desolada, Minha terra não deve terminar desolada, mas sou chamado mas sou chamado de Efezibá, de Efetzibá, e minha terra e minha terra de Beulá. de Beulá. Faz toda a minha imensidão como Éden, Faz toda a minha imensidão como e Éden, meus desertos meus desertos como o jardim do como o Senhor. jardim do Senhor. Arranca todo o escombro de minha vida Arranca todo escombro de minha e vida de minha e de descendência, minha em descendência. nome de Jesus. Jesus, Aviva-me e aviva-me reconstrói cada parte e reconstrói cada parte de minha vida, de minha vida. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Uhum. Amém. Amém, Glória a Deus. amém, amém. É hora para encerrar? Pai, em nome de Jesus, eis aí, Senhor, uma grande lista, a qual, ó Pai querido, tu tens nos dado poder e autoridade para subjugar sobre as nossas vidas. Por isso, dos altos escalões da maldade, nos desligamos, papai. Em nome de Jesus, e os sentenciamos para que compareçam diante de ti e sejam condenados ao juízo eterno que tu tens para cada um deles, papai, em nome de Jesus, e as suas frequências, regências, domínios, ó Pai querido, imagens, ó Deus, as suas manifestações, ó Pai querido, de identidade conosco, sejam limpas, cortadas, amarradas e anuladas, em nome de Jesus, e que possamos, ó Pai querido, diante daqueles que são os demônios, que são expulsos, nós dizemos, saiam, e não tornem mais. Em nome de Jesus, guardiões de linhagem, saiam e não tornem mais. Em nome de Jesus, que teu povo caminhe com os pés enxutos no meio daquilo que tu estás preparando para nós. Rios no ermo, Pai querido, um caminho no deserto, ó Rei da Glória, para que o teu povo saiba que o Senhor é Deus, que venhamos a nos voltar para o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o Jeová Sabaó, em nome de Jesus, o Senhor da guerra, em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos um povo destemido, que conhece o Senhor, e em ti fazemos proezas, e a ti, somente a ti, honra, glória, domínio, majestade e poder, que haja despojo para nós, papai, que não fiquemos intimidados com a guerra, mas saibamos, ó Rei da Glória, que haverá posse, e os tesouros escondidos, ó Rei da Glória, que estão nesses territórios, eles serão, ó Pai querido, vistos, e nós entraremos e tomaremos posse, em nome de Jesus, e o teu nome será engrandecido e glorificado, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã é feriado, nós vamos entrar do mesmo jeito. Amém, irmãos? Amém. 7h30. Glória a Deus, Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.